Vamos para mais um dia da leitura da Palavra de Deus. Transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse. Hoje eu quero fazer mais um convite, O convite 279 da nossa leitura das Sagradas Escrituras, dando continuidade no livro de 2 Crônicas. Hoje a leitura também ela é curta. Nós vamos ver, dando continuidade, na época do profeta Isaías, a gente viu reinados de Ezequias, que foi um exemplo, e de tantos outros reis que passaram, e a gente viu bons exemplos e maus exemplos. Hoje é o dia 279, a gente vai ler a continuidade da leitura de 2 Crônicas, capítulo 33. Então, nós vamos ver o reinado de Manassés. Manassés, ele foi o sucessor, de Ezequias. Então, a gente vai ler aqui 33 e 34. Na leitura passada, se você perdeu, fica comigo até o final e você então vai ter acesso à leitura que a gente viu, não em 2 Crônicas, mas foi em 2 Reis. Então, se a gente vê 2 Reis, 2 Crônicas e Isaías, a gente vai ver que a gente se completa, leituras que são... Quando você olha, você fala, parece que é repetitivo, mas na verdade a gente reforça e se completa ou traz mais detalhes, a gente viu também na leitura anterior, a sucessão de Ezequias no seu filho Manassés. Ezequias foi um bom exemplo, e aí em 2 Crônicas a gente vai ver mais esse complemento da leitura de hoje. Então, no versículo 1 de capítulo 33 de 2 Crônicas, vai dizer que Manassés, que é o sucessor do filho, é o filho que é sucessor de Ezequias, ele tinha 12 anos quando começou a reinar. É pouca, idade? E reinou em Jerusalém por 55 anos. Versículo 2, a gente vai ver que fez o que era mal aos olhos do Senhor e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Então, daquilo que o pai dele fez, ele fez ao contrário. Versículo 3 vai dizer que ele reconstruiu, os santuários idólatras de seu pai Ezequias, que havia destruído. Construiu altares para Baal e ergueu postes a Aserá. Também se curvou diante de todos os astros do céu e lhe prostrou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, sobre o qual tinha dito: o meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios do templo, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo e no vale de Ben-Hinom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e consultou médiuns e praticantes do ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre neste templo e em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Os israelitas tiverem o cuidado de obedecer os mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos, de meu servo Moisés, que lhes deu, não o expulsarei dessa terra que dei aos seus antepassados. Isso foi palavras de Deus. Manassés, porém,
levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas eles ignoraram os seus avisos. Por isso o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz, prenderam com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, Manassés buscou o Senhor, seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante de Deus e de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu seu pedido e trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Né? Olha que interessante, né? A gente vê aqui, então, né, o arrependimento. Então, muitas coisas acontecem nas nossas vidas para o nosso bem, né? A gente entra por caminhos, né, trazendo tortuosos e acaba nos levando a castigos, né? Então, quando ele orou, vou grifar aqui, ouviu a súplica, né? Atendeu o seu pedido, Deus. Trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion e no vale de Cedron, até a porta do Peixe e ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estranhos e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo e todos os altares em Jerusalém e os jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou, deixa eu pegar aqui, também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. O povo continua a sacrificar naqueles lugares de adoração, mas somente ao Senhor seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, sua oração a Deus e as palavras que os videntes lhe disseram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão registrados no livro dos reis de Israel. A oração de Manassés, de modo como Deus lhe respondeu, um relato de todos os seus pecados e sua infidelidade se encontra no registro dos videntes, incluindo uma lista locais onde ele construiu altares idólatras, levantou postes de Acerá e ídolos antes de se humilhar e se arrepender. Quando Manassés se reuniu aos seus antepassados, foi sepultado no seu palácio. O filho de Amon foi seu sucessor. Bom dia, Neuza. Deus te abençoe, que bom te ver aqui. Tá bom? Obrigado. Você também, irmã amada. Então nós vemos aqui, né, no início desse primeiro capítulo, né, dos primeiros versículos do capítulo 33, segundo Crônicas, a gente vê, né, a completude, né, a gente vê o outro lado do arrependimento que a gente não viu lá no segundo os Reis, né? Então, na última dia de leitura. Então a gente viu que por tudo que ele fez de errado, ele, né, foi castigado, né? Deus permitiu que ele fosse então para os assírios e Babilônia, e ele orou então a Deus, né? Ele se arrependeu, ou seja, mudou, né, a forma de como ele pensava, como ele agia, e passou então a ser Deus foi misericordioso com ele, como é com você, comigo, e restaurou, né? E aí a gente vê então que Amon ele vai então suceder o reinado dele, né? De Manassés. Versículo 21 de capítulo 33 diz assim que Amon, que é o filho dele, tinha 22 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 2 anos só. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como seu pai Manassés, né? Iniciou. Adorou todos os ídolos que seu pai havia feito e lhe ofereceu sacrifício, mas, ao contrário de seu pai, não se humilhou diante do Senhor, né? Então, ele fez
igual ao pai, porém ele não se humilhou como pai, né? Em vez disso, Amon pecou ainda mais, né? Então, foi pior, né? Ele seguiu e deu continuidade numa coisa pior que o início do pai. E os próprios oficiais, no versículo 24 de Amon, conspiraram contra ele, né? Então, as pessoas que estavam em volta dele mesmo, que conspiraram e o assassinaram em seu palácio. O povo de Judá, porém, matou todos que haviam conspirado contra o rei Amon e proclamou seu filho Josias como rei em seu lugar, né? Então, Josias vai ser o próximo rei, né, sucessor. Então, olha a matança, né? As pessoas conspiraram contra o rei e mataram. E quem que matou, quem fez essa conspiração, acabou também o povo matando eles, né? Que conspiraram contra o rei. Capítulo 34, né? Eu falei que hoje a leitura é curta, né? São 2 capítulos. Este é o último capítulo que nós vamos ler no dia 279. Ele é um pouquinho mais extenso, mas a gente vai ver então as continuidades, né? Agora Josias vai reinar em Judá. Olha quantos anos Josias tinha. Josias tinha 8 anos quando isso aconteceu, né? Quando ele começou a reinar. E reinou em Jerusalém por 31 anos. Fez o que era certo aos olhos do Senhor. E seguiu o exemplo de seu antepassado Davi, não se desviando nem para um lado e nem para o outro. No 8º ano de seu reinado, quando ainda era jovem, começou a buscar a Deus e seu antepassado Davi. Então, no 12º ano, começou a purificar Judá e Jerusalém, destruindo os santuários idólatras, os postes de Acerá e os ídolos esculpidos e as imagens de metal. Deu ordens para que fossem destruídos os altares de Baal e despedaçados os altares de incenso que ficavam acima deles. Também ordenou que os postes de Acerá e os ídolos esculpidos e as imagens de metal fossem despedaçados e espalhados sobre os túmulos daqueles que lhes havia oferecido sacrifício. Queimou os ossos dos sacerdotes idólatras sobre os seus próprios altares e com isso purificou Judá e Jerusalém. Fez a mesma coisa nas cidades de Manassés, Efraim e Simeão, e até na distante Naphtali, bem como nas ruínas ao seu redor. Destruiu os santuários idólatras, os postes de Acerá, reduziu os ídolos a pó, despedaçou todos os altares de incenso em toda a terra de Israel. Por fim, voltou a Jerusalém. No 18º ano do reinado de Josias, depois de ele purificar a terra e o templo, nomeou Safã, filho de Azalias, Maaseias, o governador de Jerusalém, e Joá, filho de Joacás, o historiador do reino, para restaurarem o templo do Senhor, seu Deus. Eles entregaram ao sumo sacerdote Ilquias a prata recolhida pelos levitas, que guardavam as portas do templo de Deus. As ofertas foram trazidas pelo povo de Manassés e de Efraim, e todos os remanescentes de Israel, bem como de Judá e de Benjamim, pelos habitantes de Jerusalém. Ilquias e os outros líderes entregaram a prata aos homens encarregados de supervisionar a reforma do templo do Senhor. Eles pagaram os trabalhadores que faziam os reparos e restauração do templo, também contrataram carpinteiros e construtores para compraram pedras cortadas às paredes e madeiras para suporte e as vigas. Restauraram aquilo que os reis anteriores de Judá haviam deixado ficar em ruínas. Os trabalhadores realizaram a obra com fidelidade, sob a liderança de Jate e Obadias, levitas do clã de Merari, e de Zacarias Messulão, levita do clã de Coate. Outros levitas, todos os músicos talentosos, ficaram responsáveis pelos carregadores e pelos trabalhadores em várias funções. Ainda os outros auxiliavam como secretários oficiais e guardavam as portas. Então a gente vê aqui, né, Josias, por mais que seja novo, né, ele começou a reinar, ele começou a buscar Deus, ouvir a Deus e desfazer tudo aquilo que, né, os outros que sucederam a ele, né, idolatravam, criavam, né, imagens. Ele destruiu tudo e começou a refazer então o templo, trazendo pessoas para ajudar nesse trabalho, né, e envolvendo o sacerdotismo, né,
as pessoas do templo, que cuidavam do templo, e nomeou, né, nomeou não, Ilquias aqui, que era o sacerdote, ele passa então a fazer esse trabalho também, e então a gente vai ver Ilquias, né, reforçando o que a gente leu, inclusive já na leitura que antecedeu, no dia anterior, a gente vai ver que Ilquias vai encontrar a lei de Deus, né, a palavra de Deus. Versículo 14 de 34. Enquanto estavam retirando a prata recolhida do templo, no templo, o sacerdote Ilquias encontrou o livro da lei do Senhor, né, que a gente chama de Torá, né, que é os 5 primeiros livros, escrito por Moisés. Então a gente vê aqui, né, já temos, né, os estudiosos já dizem, né, mas a gente tem aqui, a gente vê que os 5 primeiros livros foram escritos por Moisés, que é a Torá, que é a lei que eles chamam, e a lei é a instrução, né, de Deus. Não é... A lei é boa, vamos dizer assim. Ilquias disse a Safã e a secretária da corte: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E Ilquias entregou o livro a Safã. Safã levou o livro ao rei e relatou: seus oficiais estão fazendo tudo o que lhe foi ordenado. A prata recolhida no templo foi entregue aos supervisores e trabalhadores. Safã também disse ao rei: o sacerdote Ilquias me entregou um livro. E Safã leu o livro para o rei. Quando o rei ouviu o que estava escrito na lei, rasgou suas roupas e em seguida deu estas ordens a Ilquias e a Aicã, filho de Safã, e a Aquibor, filho de Micaías, a Safã, secretário da corte, e a Isaías, conselheiro pessoal do rei. Vão consultar o Senhor por mim e por todo o remanescente de Israel e de Judá. Pergunta a respeito das palavras escritas no livro que foi encontrado. A grande ira do Senhor foi derramada sobre nós, pois os nossos antepassados não obedeceram à palavra do Senhor. Não temos feito o que este livro ordena, né? Então, ele encontra Ilquias, ele repassa esse livro e então Safã passa a ler, e quando ele lê, ele vê o quanto, né, a palavra, a lei, eles estavam em desacordo. Então, o que a gente até inclusive já tira de lição aqui, né, fazendo essa exegese para nós. Muitas vezes nós achamos que estamos fazendo as coisas certas, né? É o achismo, né, na verdade. E até acreditamos nisso. E nada mais, né, nada melhor do que pegar a palavra de Deus, que é Deus falando, né, as escrituras sagradas, e nós conhecermos Deus para sabermos qual é a vontade de Deus para a sua e para a minha vida, né? Então a palavra, ela deve ter o quê? Ela deve ter a primazia, né? Ela deve ser a qual nós nos instruímos. Então, falar onde a palavra fala, calar onde ela cala, e deixar que a palavra de Deus nos instrua, como a gente faz aqui, né, nesse jargão, vamos dizer assim, né, transforme a sua vida em um ano lendo a Bíblia, né, lendo a Bíblia de capa a capa. Deixa que Deus, vamos conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Deixa que Deus fale, né, e ela deve ser a instrução para a sua e para a minha vida, nosso guia. Em versículo 22 vai dizer que então Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa, né? Deixa eu só grifar aqui. E não obedeceram à palavra do Senhor. Então, não temos feito, né, o que este livro ordena. Então, Ilquias e os outros homens foram ao bairro novo de Jerusalém consultar a profetisa Ulda. Ela era esposa de Salum, filho de Tocate, filho de Arás, responsável pela guarda-roupa do templo. Ela lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, falou: volte e diga ao homem que os enviou, que assim diz o Senhor: trarei desgraça sobre essa cidade e sobre os habitantes. Todas as maldições escritas no livro que foi lido para o rei de Judá se cumprirão, pois o meu povo me abandonou e queimou o incenso, e aos outros deuses estou grandemente irado com ele e por tudo que fizeram. Minha ira será derramada sobre este lugar e não será apagada. Mas vão ao rei de Judá
que os enviou para consultarem o Senhor, e diga-lhe que assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito da mensagem que acabaram de ouvir. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu a palavra dele. Ó, versículo 27. Você se arrependeu e se humilhou diante de Deus quando ouviu as palavras dele contra esta cidade e contra os seus habitantes, né? Você lembra que ele rasgou as vestes quando ele viu? Você se humilhou e rasgou suas roupas, ó, e chorou diante de mim, né? Ele aqui é neto, né, de Ezequias, e a gente vê que Ezequias fez também esse trabalho, né? Na verdade é bisneto até, né? Ou tataraneto, não sei, a gente tem que fazer a ordem e ler aqui. Mas eu certamente ouvi, diz o Senhor. Portanto, só enviarei a calamidade anunciada depois que você tiver reunido aos seus antepassados e tiver sido sepultado em paz. Você não verá a desgraça que trarei sobre esta cidade e sobre os habitantes. Então, eles levaram a mensagem ao rei, né? Então, o rei, ele não ia ver tudo aquilo que estava nas escrituras, né? Obviamente, se você se distancia de Deus, se você faz seus próprios desejos, suas próprias vontades, se você tem outros deuses no lugar, né? Você ama, né, outros deuses, inclusive Mamon, né, o próprio às vezes o dinheiro que é hoje, né, muito se busca, muito se idolatra, né, os bens, a gente quer mais ter do que ser. Então, tudo isso nos faz o quê? A ignorar, a desprezar a Deus. Então, as escrituras diz, se você me abandona, né, qual é o pior inferno que existe na tua e na minha vida? Ficar longe do teu pai, né? Ficar longe de Deus. E aí a gente vai ver então essa promessa, né, que Deus falou: "Você calma, fique tranquilo, né? Minha promessa é que se você, né, você se humilhou, você se arrependeu, você se curvou diante de mim, você reconheceu. Então, contigo não vai acontecer, dentro do teu próprio reinado, isso não vai acontecer." Agora a gente vai para os últimos versículos da leitura de hoje. A gente vai ver então as reformas religiosas de Josias. Josias mandou chamar todas as autoridades de Judá e de Jerusalém. Subiu ao templo do Senhor com os sacerdotes e os levitas, e com todo o povo de Judá e de Jerusalém, dos mais importantes até os mais simples. Leu para eles todo o livro da aliança, encontrado no templo do Senhor. O rei retomou seu lugar de honra junto à coluna e renovou a aliança na presença do Senhor. Comprometeu-se a obedecer ao Senhor e cumprir seus mandamentos, preceitos, decretos de todo o coração e de toda a alma. Prometeu cumprir todos os termos da aliança escritos no livro. Exigiu o mesmo de todos em Jerusalém e do povo de Benjamim. Os habitantes de Jerusalém fizeram essa promessa e renovaram sua aliança com Deus, o Deus de seus antepassados. Josias removeu todos os ídolos repulsivos de toda a terra de Israel, exigiu que todos adorassem o Senhor, seu Deus. E pelo restante da vida do rei, eles não se afastaram do Senhor, o Deus de seus antepassados. E a gente encerra assim, né, com uma bela história, né, de não só ele reconheceu a palavra de Deus, mas ele fez todo o esforço, né, de pregar, né, como Jesus disse na sua última comitiva, né, após, né, a ressurreição. Jesus falou: "Vão, leve as boas notícias, né? Leve que eu vim ao mundo, né, anunciar o meu amor por vocês, morrer, resgatar o homem, limpar de todos os pecados, né? Eu morri, mas eu ressuscitei, né? Eu fui sepultado e ressuscitei ao terceiro dia." E ele está agora à destra do Pai, né, intercedendo por nós, e o Espírito Santo do Senhor, né, que é o Consolador, está no meio da sua igreja, né? Né? O Espírito de Deus é Deus e ele está em nós, né? E fala através de nós, e
está nos guiando, né, nos orientando, nos aperfeiçoando, né, testemunhando, né, o Espírito de Deus testemunha com o nosso espírito que eu e você somos filhos de Deus. Filhos muitas vezes obedientes, filhos que você e eu fomos resgatados pela graça e pelo amor, porque sem isso a gente não pode. E é interessante que o rei, né, Josias, ele fez, né, o que Jesus nos pede no dia de hoje. Né? Ele reuniu o povo, falou para o povo parar com esse tipo de idolatria e passar então a adorar o Deus, né, o único Deus, o Deus verdadeiro. A gente então encerra assim a nossa leitura. Quero convidar você a fazer uma breve oração juntamente comigo para nós, né, encerrarmos o dia 279. O próximo livro a gente vai interromper, né? Segundo Crônicas ainda tem mais um dia de leitura, né? 35 e 36, mas não vai ser a próxima. A gente vai ler um livro super curto, pequeno, que chama Sofonias, e depois a gente vai dando continuidade no livro. Neuzinha, bom dia, bom te ver aqui. Cada mensagem nos traz conhecimento e nos encoraja. Amém, Neuza. É isso, né? A palavra de Deus nos transforma, né? Nos renova cada dia na sua misericórdia, no seu amor. A gente vê que toda a história da Bíblia é sobre Deus, né? É sobre o Deus se relacionando com o homem, né? É a vontade do Pai na sua relação, nessa criação tão especial, né? Deus criou o homem e ele viu que era muito bom. Como Deus nos ama, como é gostoso sentir o amor e o carinho de Deus por nós, né? Como é bom saber que a gente tem um Pai. Então oremos a isso, né? Ô Paizinho querido, ô querido Deus maravilhoso, grande és o seu nome entre as nações, o Senhor que está reinando sobre todas as coisas, e Jesus que está à sua destra, e o Espírito Santo, Pai, que está envolvido em nosso meio. O Senhor se faz presente em nossas vidas, Pai. Graças te damos por essa palavra tão maravilhosa que o Senhor nos deixou. O Senhor nos presenteia mais um dia com essa leitura. Isso é muito gostoso, isso nos conforta, isso nos dá essa paz que excede o entendimento humano, excede a lógica. O Senhor é todo subjetivo, porque tudo aquilo que é lógico para a gente não faz sentido para o Senhor. O Senhor ama incondicionalmente a gente. Somos pecadores, nós carecemos do Senhor e o Senhor ainda estende a sua mão. Que a nossa mente, os nossos corpos, tudo que a gente, o nosso ser possa glorificar o teu nome, porque o Senhor é digno e nós não. O Senhor é digno de toda honra e glória, porque o Senhor nos ama, o Senhor cuida, o Senhor zela. Nós pedimos a tua intervenção sobre as nossas vidas, Pai, porque sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. Por mais dificuldade que nós vivamos, estar com o Senhor é sempre e vai ser sempre o melhor caminho, porque queremos tê-lo na eternidade. Coloque a eternidade em nosso coração. Tire a nossa ansiedade desse futuro que não existe, Pai. E sim nós estarmos com o Senhor, voltarmos para a casa da onde o Senhor nos, nos criou, Pai, para isso. E nós teremos que passar, não por um sacrifício como Cristo, porque ele venceu a morte. E essa deve ser a nossa fé, aumente a nossa fé. E nos dê dias, Pai, de paz aqui nessa terra. E a luz e o sal seja a tua palavra usada através da nossa vida. Que essa palavra possa ser propagada, Pai. Que os irmãos que aqui estão, as irmãs que aqui estão, possam ser abençoadas, protegidas e poder compartilhar como Josias fez, como Jesus ensinou, como aqueles poucos discípulos no início do século começaram e fizeram com que a palavra chegasse até os dias de hoje. Que ela possa seguir, Pai,
que mais pessoas possam te conhecer, que as próximas gerações que estão nascendo possam crescer, ouvir, obedecer e ser amada pelo Senhor. Te agradecemos no nome de Jesus, pedindo a tua proteção divina no dia de hoje. Amém. Deus te abençoe. Obrigado por você estar aqui, né? Mais um dia de leitura. E você que ficou aqui, você vai ter acesso então a 2 cards nessa tela. Um te leva à leitura, né, anterior, 278, e o outro te leva então à playlist de todos esses dias da leitura. Nós, se Deus permitir, seguiremos, né, com mais um dia de leitura, com 280, o dia de lermos Sofonias, e que Deus te abençoe. Se você está aqui, passou por aqui, não é inscrito nesse canal, quer receber mais conteúdos, clica aqui na minha imagem. Você se inscreve gratuitamente nesse canal, se você quiser. Ativa o sininho para receber, né, todas as mensagens, deixando seus comentários, curtindo, deixando seu joinha, fazendo as suas perguntas aqui. Cida Gomes, que bom te ver aqui também. Deus continue abençoando grandemente. Amém. Recebo. Amém. Como é gostoso ouvir vocês aqui, né, acompanhando juntamente comigo. Espero que essas palavras abençoe você como tem abençoado a mim. Bom, Deus te abençoe. Um ótimo dia na sua vida. Que você possa meditar nas palavras do Senhor. Não apenas ler, medite, né, dia e noite, como diz a palavra do Senhor. E nós seguiremos nessa jornada, se assim Deus, né, permitir. Tá bom, irmãs? Um beijo, nos vemos, irmãos também.